Sabe quando parece que a gente está cansado de tudo, do trabalho, da rotina, até de nós mesmos? E se não for o lugar que está sufocando, mas sim as palavras que você vem usando para falar de si? Às vezes o ambiente é bom, mas o jeito de contar sobre o ambiente, sobre o local, é que está pesando demais. Hoje a gente vai falar sobre isso. E para começar, quero te contar uma história que talvez você já conheça, mas vale a pena a gente ouvir com outros ouvidos. É a história do sítio, tá? É a história de uma pessoa que queria vender o seu sítio, que já achava que não fazia mais parte da vida dele, que não tinha mais nada de bom. Ele procurou um amigo, que era ninguém menos que o Olavo Bilac, para escrever o anúncio para o jornal. Bom, Olavo Bilac, como um grande escritor, né, e ele escreveu um anúncio mais ou menos dessa maneira. Vende-se uma propriedade encantadora, com árvores frondosas, um riacho de águas claras, pássaros que cantam ao amanhecer e uma casa confortável, banhada pela luz do sol. Ficou interessado? O proprietário, quando chegou, acho que foi no domingo, ele abriu o jornal, leu e falou assim: "Uai, é tudo isso? Não vou vender não." Bom, era o mesmo local, era o mesmo ambiente, mas o que mudou? O que você acha que mudou? Tudo era igual? Bom, ele quando começou a observar as virtudes, os pontos fortes do local, olhar o cenário, mudou. Parece que o jeito de olhar mudou. E isso tem uma ligação muito forte com o que a gente vai conversar hoje. Talvez o problema não seja a rotina, talvez não seja a rotina que as pessoas vivem, nem o trabalho, nem o seu trabalho, nem a cidade. Talvez seja o jeito como você anda contando sua história, como você conta as coisas que acontecem, principalmente para você mesmo. Tá vendo? Vamos observar, ó. Eu estou cansado, isso aqui não serve mais, não tem mais sentido. O grande desafio é que a gente fala isso no automático e nem percebe o quanto essas frases vão moldando a nossa energia, vão, pesando e principalmente interferindo nas nossas decisões e até no nosso olhar sobre nós mesmos. Aí eu chamo isso de ciência do significado, que é a habilidade de dar, criar e gerar mais consciência daquilo que nós estamos vivendo. Não para fantasiar, mas para olhar com mais verdade para a gente, com mais intenção e mais inteligência emocional. A forma como a gente descreve uma experiência afeta a forma como que a gente vive essa experiência. Eu sempre falo nesse canal, né? Nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá para as coisas que acontecem por você, para os eventos que acontecem ao seu redor. Então, se antes de a gente trocar de cidade, trocar de emprego, da rotina ou do chefe, você trocasse o jeito como você anda se descrevendo por dentro. Ueda, como que é isso, descrever por dentro? As histórias que você conta para você. Porque às vezes o que precisa mudar não é o cenário externo, é o narrador, é o seu diálogo aqui. O problema não está no lugar, está nas coisas que você conta, coloca na sua legenda, na sua agenda. E isso acontece algo de pior. Tem gente que atualiza o celular, modifica, né, o currículo, mas continua com o mesmo vocabulário, com as mesmas palavras, cansando, falando de si. Sabe aquelas frases que tornou-se corriqueira? Por exemplo, eu estou sobrevivendo. Essa frase pesa, não pesa? Parece desabafo. Mas a gente, e às vezes, isso vai tendo um rótulo. Vamos praticar nossa inteligência emocional como a ciência do significado, do ressignificar. Estou em fase de ajuste, Ueda. Ao mesmo tempo, sigo em frente.
Olha, estou lidando com muita coisa e mantendo coisa mais importante por perto aqui, ó. Não está fácil, mas estou no processo de seguir com essa experiência. Nada do que eu faço dá certo. Essa é silenciosa e ela reforça um ciclo de, ruminação mental, autocrítica. Vamos praticar inteligência emocional, ressignificando? Algumas coisas não deram certo ainda. Estou aprendendo o que funciona. Ainda estou encontrando o meu jeito. E, de novo, estou no processo também de dar conta nisso. Uma terceira frase, que é campeã mundial. Acho que eu não sirvo para isso. Esse realmente bloqueia os nossos pontos fortes. E bloqueia principalmente as nossas tentativas. Vamos ressignificar? Talvez eu só precise fazer do meu jeito. Eu acho que preciso de mais prática. Posso não ter acertado agora. Ao mesmo tempo, posso ajustar o caminho. E aqui entra algo que eu sempre compartilho nos workshops de inteligência emocional e nas reuniões da mentoria Virtus. É o que o professor Michael Hall, né? Do livro Liberte-se. Nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre ele. Criar significado é inevitável. O que não é inevitável, ele diz, é criar significados positivos, saudáveis, inspiradores. Ou seja, ele diz isso, né? A gente dar significado para as coisas faz parte. Isso acontece o tempo todo. Agora, a qualidade dos significados que você cria, que eu crio, é escolha nossa. Ele diz o seguinte: você pode criar um significado que te limita, ou que te fortalece, ou um significado que te paralisa, ou aquele que te convida para a ação. Um que te sufoca, e aqui outro que te devolve a respiração, respirar. E não se trata de viver num mundo assim cor-de-rosa, negando a realidade. É viver num mundo verdadeiro. Isso é inteligência emocional. Onde você não é espectador, eu gosto muito disso. Você é o piloto, você é o motorista, você é o autor, do jeito que responde, do jeito que sente. Isso é inteligência emocional aplicada na prática, no nosso cotidiano. E quando você começa a escutar essas frases automáticas que a gente vai repetindo e escolhe já no piloto automático, você rompe isso e começa a ressignificar, você não muda só a frase, você muda também o seu lugar no componente emocional. E às vezes muda muito, muito, muito. Eu quero comentar com você um exemplo de um mentorado que chegou na nossa reunião de mentoria Virtus e falou assim: Ueda, depois de 25 anos de carreira, eu quero mudar tudo. Quero mudar de empresa, quero mudar de profissão, não aguento mais. Bom, depois de a gente conversar, de algumas reuniões, do processo da mentoria, observando alguns pontos que ele estava falando, e ele comentou assim: Ueda, eu achava que era empresa, mas era o jeito que eu estava me escutando, do jeito que eu olhava as coisas. Ele não precisava trocar de trabalho, o que ele precisava era trocar o tom da conversa com ele, que também impactava da forma que ele olhava as coisas. Sabe aqueles monólogos ruidosos que a gente vai repetindo por dentro? Monólogo ruidoso, conversa só com você, aquelas conversas sem perceber, cheio de críticas, desânimo, comparação, vitimização. A gente chama isso de ruminação mental, né? Fica ruminando aquelas ideias malucas que não muda nunca e só ocupa espaço. Sabe assim? Ninguém me valoriza, eu sou um problema, nada que eu faço é suficiente, já deu, isso aqui não tem mais sentido. Eram as frases que esse meu mentorado, eu comentava. Ele falava assim, essa foi a frase dele, eu entrei num processo de looping. Aí eu falei, é o ciclo vicioso da ruminação mental. O ciclo vicioso é quando você começa com esses monólogos. E o pior, que não é só barulho, né? É o que impede o diálogo, impede a presença, impede o sentido.
E aí, o que era para ser um bom dia, e nem é bom dia, né? Fica sendo mais um dia, né? Sabe? Fica sendo aquele algo por obrigação. A verdade é que muita gente não precisa de uma nova carreira. Precisa de um jeito novo de conversar com ele, com ela. Por isso que eu falo muito sobre produtividade com sentido. Sair do papel de vítima e entrar e fazer e começar a escolher. E começa pelas palavras, com mais cuidado, com mais intenção. Porque quando você muda o tom do seu diálogo interno, você não só escuta melhor a si mesmo, como você começa a ressignificar a sua própria presença, a situação, as coisas que acontecem ao seu redor. E aí que entra a ciência do significado. Bom, significado, né? Logos tem a ver com sentido, propósito, direção. E quando a gente traz o diálogo interno com essas combinações, a gente perde. E aí o que sobra é só ruídos. Sabe aqueles ruídos que confundem, né? Barulhos internos, né? Ruídos internos. Mas quando a gente aprende a escutar realmente esse diálogo, sai do monólogo, entra no diálogo, a gente começa a transformar. Aí a gente ganha clareza. Foi o que aconteceu com o meu mentorado. Ele começou a se escutar mais. Parou de repetir, sabe, que precisava fugir da empresa e começou a olhar com mais presença. E começou a resgatou seus pontos fortes. Ele lembrou o que ele fazia bem e do que ele fazia com prazer. Aí trouxe as emoções positivas com ele. Então, ampliar e construir. Essa é uma teoria da doutora Barbara Fredrickson, da psicologia positiva. E começou com perguntas simples, sabe? Com espaço para ele realmente trazer as emoções positivas com os pontos fortes. Ele, por exemplo, reaprendeu a gostar do que ele fazia. E começou a lembrar do que ele era bom. E algo mudou muito. Ele começou a perceber momentos da sua rotina que o tempo passava rápido, em que ele se sentia desafiado e principalmente confiante, curioso, vontade de aprender, energizado, totalmente presente. Sabe aquele tipo de momento em que você se dá conta, eu falo que, nossa, já passou, passou 1 hora e você nem viu. Isso tem nome, flow, fluir, a sua experiência, a sua qualidade da sua experiência. Quem explica isso é o psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Sim, esse sobrenome tem mais consoante do que deveria, mas tudo bem, não precisa decorar. É importante a gente entender que o flow é esse encontro, né? Dos desafios com os nossos pontos fortes, da imersão profunda, onde você se sente envolvido numa atividade que parece que mente e corpo estão alinhados. Você está lá, 100% no que faz. O que trouxe isso? Pontos fortes, gerando todo o processo de diminuir os ruídos, diminuir as distrações, e presença com essa energia, com esse desafio. Sabe que onde o flow começa a aparecer, onde ele costuma aparecer? Quando você usa seus pontos fortes. Quando há equilíbrio entre desafio e habilidades, competências. E quando você sente que aquilo que tem significado real para você. E esse mentorado começou a enxergar isso. Ele lembrou que amava aprofundar naquele conhecimento técnico, né, que ele tinha meio que distanciado, onde ele se sentia vivo era resolver problemas complexos, sabe? Quando ele mergulhava nos temas que exigiam concentração, ele adorava compartilhar conhecimentos com os colegas, principalmente os mais novos, porque isso dava, palavras dele, dava sentido para mim. Sabe o que ele fez? Ele começou a criar os próprios desafios dentro da empresa. Ele assumiu, por exemplo, uma liderança de um projeto interno que estava indiretamente ligado à área dele. Ele propôs melhorias da própria área, se colocou-se como mentor de um colaborador que estava assumindo a primeira liderança dentro da organização. Então, ele não esperou que a empresa desse sentido para ele.
Lógico, a empresa também oportunizou isso para ele, né? Então ele começou a gerar significado a partir dos seus próprios pontos fortes. E aqui teve a grande virada. O ponto forte não é aquilo que você faz bem, apenas faz bem. É aquilo que você faz com gosto, te dá satisfação. É aquilo que você quer fazer mais, você tem um desejo. E o que você aprende rápido, sabe? Aprendizagem rápida e profunda. E essa tríade é explicada pelo livro Descubra os Seus Pontos Fortes. Eu não sei se eu trouxe ele aqui. Ah, tá aqui, ó. Inclusive, eu tenho vários vídeos no canal que abordam temas dos pontos fortes. Então, eu convido, se inscreva no canal, porque a gente tem aqui, faz as conexões com várias estratégias da liderança positiva. E aqui é um dos caminhos mais práticos que eu conheço para gerar engajamento e autenticidade. A estratégia dos pontos fortes. Isso vai conectando a produtividade com o sentido, porque traz o flow. E olha que curioso, esse o mentorado, ele não precisou mudar de CNPJ, nem de mudar de cidade, nem trocar as coisas, assim, para trazer coisas novas. O que ele mudou foi o diálogo interno dele, foi recuperar a questão de escutar quais eram os pontos fortes e, principalmente, o significado que ele dava para as coisas que ele fazia. Então, vamos enfatizar essa questão dos pontos fortes para você observar se isso está ocorrendo com você. Satisfação. Você sente prazer naquilo que você faz, né? Desejo. Você quer fazer mais, te interessa. E aprendizagem rápida. Você aprende com facilidade. Esses são sinais que ali, naquela atividade, mora um ponto forte, ou reside um ponto forte. Reconhecer isso, como diz o professor Clifton, não é ego, é responsabilidade. É você se apropriar, você se responsabilizar por essa energia positiva e que te dá produtividade com sentido. Então, vamos recapitular aqui o que a gente está conversando. Não é revisão e vai contar ponto, não. Vamos lá. Observar como você tem olhado para as coisas através da inteligência emocional. A gente começou com a história do amigo do Olavo Bilac, lembra? Ou que o Olavo Bilac escreveu o anúncio. O lugar era o mesmo, o que mudou foi o jeito de descrever e com isso mudou também o jeito de sentir. Nós falamos da importância de nomear melhor o que a gente vive, né? De sair do piloto automático e usar a inteligência emocional para construir significados honestos, mais conscientes e que pesam menos, né? Que pesam menos. Aí a gente entrou no terreno das frases, lembra da frase? E a gente foi ressignificando, né? Frases que estavam no automático, a gente toma consciência, sabe? Só estou sobrevivendo, nada que eu faço dá certo, né? Nós mostramos isso, a importância de a gente assumir e ressignificar, que a gente pode escrever, né, a nossa trajetória de um jeito mais empático com a gente, né? Validando a nossa história. A gente trabalha muito o processo da autoempatia também no nosso canal. Depois veio a história do mentorado. Veio a história do mentorado, né? Que percebeu que precisava mudar o jeito que ele vinha se escutando, né? Do jeito que ele percebia, como que estava presente ou não na sua atividade profissional. É como se ele voltasse a... Eu falo dessa frase, habitar aquele corpo que pertencia a ele com os pontos fortes. Isso conectou principalmente com os momentos de flow, criou desafios com mais intenção, com mais habilidades, com mais competências. E ele aqui foi tão importante que ele percebeu os sinais que poderiam também fazer com que ele trouxesse também a proatividade, né? Então, quando ele não esperou as coisas acontecerem e ele trouxe, então, todo o que ele fazia bem, o que ele amava, o ikigai dele é o que ele faz bem, o que ele amava, o que contribuía para a sociedade e onde ele recebia o reconhecimento. Então,
com tudo isso, a gente vai mudando a forma que a gente vai falando com a gente, sabe, a linguagem que a gente vai falando. E aí eu lembrei de uma música do Gabriel Pensador. Cara, vamos lá, ó. Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Gabriel Pensador na música Até Quando? Vamos mudar a nossa mente, né? É isso, quando a gente muda o tom do nosso diálogo interno, trabalha com o nosso vocabulário, a gente não muda apenas a parte externa, mas a gente muda o nosso ritmo, muda a nossa energia com a inteligência emocional. A gente muda o nosso caminho. Quero fazer o convite para você se inscrever no nosso canal, se fez sentido. São mais de 500 vídeos, a gente conversando sobre produtividade, propósito de vida, comunicação positiva e inteligência emocional. E se você quiser aprofundar, dá uma olhada nos links que estão na descrição. Links dos conteúdos exclusivos da Mentoria Virtus para transformar as nossas reflexões em movimento, com inteligência emocional. E eu vou deixar uma pergunta. E você? O que você precisa mudar por dentro para viver com mais presença, propósito, direção? A gente se vê no próximo vídeo.